Bom dia, graça e paz. Continuando então em Mateus, capítulo 24, versículo 23 ao versículo 26. Mateus, capítulo 24, do versículo 23 ao versículo 26. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo lá ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. 25. Vede que eu a prenunciei a vós. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Amados, Jesus Cristo ainda literalmente ensinando e tratando não mais dos princípios das dores, mas da grande tribulação que houve em Jerusalém e ali onde foi destruído o templo. E a gente tem argumentado sempre dentro do texto e o contexto para que pudéssemos então fazer uma interpretação adequada e correta diante dos fatos que estão sendo narrados por Mateus, né, a respeito do fim dos tempos e da grande tribulação que aconteceria e que já aconteceu ali em Jerusalém com a perseguição e a guerra dos judeus e também dos cristãos. O texto diz então, e ele volta a trazer uma advertência para nós tomarmos o cuidado. Veja, nos princípios de dores, ele enfatizou a questão daqueles que vão vir como Cristo, falsos Cristo, e também os falsos profetas. E ele diz que não será diferente na grande tribulação. Só que ele acrescenta algo a mais. Tá? Ele coloca algo a mais dentro desse texto para mostrar o que eles são capazes ao ponto de iludir o povo e distorcer a palavra e desviar o povo da verdade. Então, a advertência de Cristo, ele fala então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ele ali, não acreditais. Então ele está falando de fato a todos os cristãos da igreja primitiva, lembrando que Mateus é na verdade uma profecia escatológica em relação ao que aconteceria logo após a morte e a ressurreição de Cristo, e Cristo é ascendido ao céu. A igreja ainda não estava literalmente formada no sentido pleno da sua graça. Deus ainda não havia enviado o Espírito Santo sobre a eclésia, sobre os eleitos, a igreja, tá? Então, e estavam todos ali apercebidos, assustados diante de tudo, dos fatos. E esse texto de Mateus, ele serviu muito bem como um GPS para que todos aqueles que eram cristãos pudessem tomar muito cuidado com as coisas que poderiam acontecer. E diante disso, então, Jesus chama a atenção a respeito disso, que muitos iriam anunciar que Cristo está aqui ou está ali, né? E ele fala que muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, ou seja, uns irão ser tratados como o Messias. A palavra Cristo, né, ela tem essa característica no original, significa do grego ungido, o Messias, tá? E os falsos profetas são aqueles que, na verdade, trazem em si a ideia que são a autoridade, a voz de Deus para falar com o povo. Mas você precisa prestar muito bem atenção que essa característica de profeta que vinha trazendo no Velho Testamento, que havia necessidade
do profeta para anunciar ou prenunciar a vontade de Deus ou dos fatos que iriam acontecer. Então as pessoas ficavam muito dependentes do profeta. Quando Jesus Cristo, então, ele parte ali para a cruz e ele morre, o véu do templo é rasgado, o acesso ao trono da graça ele fica acessível a qualquer um, não fica mais engessado na liturgia do Antigo Testamento, engessado na dependência de um sumo sacerdote. Então, literalmente, tudo isso, essa estrutura litúrgica do Antigo Testamento, ela foi definida e concluída, como diz Jesus, né? Tetelestai, está consumado, ou seja, está concluído, está efetivado, não há mais necessidade de um sumo sacerdote, não há mais necessidade de matar o cordeiro, porque o cordeiro pascual, que expia o pecado, né, que apaga as nossas transgressões de forma literalmente ao ponto de emplacar o juízo de Deus, então foi o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E ele ressalta no versículo 24 que esses falsos cristos e esses falsos profetas irão apresentar grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir, enfeitiçar, enganar, ludibriar, poderiam até mesmo ludibriar os eleitos. E o que a gente precisa entender isso e tomar muito cuidado? Nem sempre os lugares que nós ouvimos ou até testemunhamos certos milagres são lugares aonde a mão de Deus, a presença de Deus esteja lá. Precisa tomar muito cuidado com isso. Porque antes de você ver os milagres acontecer, você precisa ser observado o que eles vivem de acordo com a palavra. Se o que eles pregam é realmente o Evangelho de Cristo, ou é um falso legalismo litúrgico ao ponto de enganar as pessoas e literalmente extrair os seus bens, como faziam muitas vezes o sumo sacerdote, os sumos, né, porque haviam dois, e também ali os levitas, que na verdade acabaram fazendo do templo a casa de Deus, casa de comércio, uma casa de câmbio, o qual na verdade profanaram literalmente a casa de Deus. Então, cuidado, nem sempre o milagre ou prodígio, algo que está além daquilo que o homem pode fazer, possa ser Deus. Então, Jesus literalmente alerta. Cuidado com aqueles que falam que são cristos, que são ungidos, que foram enviados por Deus. Cuidado com aqueles que dizem que são profetas e vão fazer grandes milagres, vão fazer prodígio, tá? Não sei agora, para conjecturar, até argumenta a questão de mandar fogo do céu para assustar o povo. E o povo então vai falar, é Deus, e na verdade não é Deus, tá? Lembre-se que o anjo do mal, né, o anjo caído, ele se pode transformar em um anjo de glória e pode enganar a muitos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz essa advertência em Gálatas 1:8. Ele fala que nem que ele, né, no caso o apóstolo Paulo falando, ou um anjo viesse do céu e trouxesse um outro evangelho, uma outra nova notícia, uma outra nova boa notícia para a humanidade, seria anátema, ou seja, maldito. Então, quando nós damos ouvido a um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ou acrescenta alguma coisa ao evangelho, alguém põe dentro da graça a necessidade de cumprir a lei, de guardar o sábado, de ser circuncidado, ou que alguém precisa seguir especificamente um caminho exclusivo, então nós tratamos isso como uma heresia. Porque o caminho do céu, ele não é definido institucional. Cristo não deixou uma igreja no sentido denominacional ou institucional, tá? Como uma instituição física, mas a igreja literalmente são as pessoas, a eclésia, os ecletos, né? Os escolhidos e eleitos são pessoas e não
patrimônios. A gente precisa entender que o Evangelho de Cristo, a glória de Deus, ela não está mais dentro do templo, ela está em nossas vidas, tá? Eu não estou querendo dizer que você não deve congregar na sua igreja, não é isso. Mas você precisa compreender que quando você se reúne na igreja, o objetivo que você tem, além de ter comunhão com os irmãos e fazer a liturgia básica ali, que é a questão da ceia do Senhor, que foi uma ordenança, e também o batismo nas águas, lembrando que nenhum desses dois aspectos é característica de salvação ou que traga a ideia que você seja salvo. Não traz, tá? Mas é algo que a igreja ela cumpre desde o período da igreja primitiva, e se você quiser entender o que é igreja, você precisa então conhecer Atos. Atos fala toda a estrutura da igreja e como funcionava a igreja. E você vai ver que muitas vezes, de fato, e eu vejo pessoas conjecturando que o povo lá estava indo para o templo. Há versículos que comentam que nós não devemos deixar a congregação, não deixar o templo, mas precisa entender, quando ele fala isso, ele está relacionado à comunhão, à koinonia, entre o corpo de Cristo e o cabeça é Cristo, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, fazendo milagres que você não acreditará e na sua vista, e vão até mesmo ludibriar, iludir e enganar. E aí é perigoso se você não estiver atento, se você não ouvir. E por que Jesus deixou isso? Para que os nossos irmãos que estavam locados em Jerusalém e na grande perseguição e diante de toda aquela dispersação, de pessoas que foram dispersas em razão da grande perseguição, o povo se manter em comunhão no corpo de Cristo. Você vai entender isso na diáspora, quando Israel aconteceu de estar separado na perseguição de Hitler e etc. Toda vez você vai ver que literalmente o povo judeu manteve ali a sua cultura, os ensinamentos, a Torá, tudo manteve desde os dias atuais, e manteve, Deus conservou a sua palavra. E o mesmo aspecto é esse, é que a igreja de Cristo, que está inserida no corpo de Cristo, tem esse cuidado de não dar ouvido a qualquer pessoa que diga que seja o Cristo ou profeta, ainda que ele faça um milagre, ainda que ele faça os céus se abrirem. Então, cuidado, porque muitas vezes você pode estar sendo enganado. Versículo 25. Vede que eu o prenunciei a vós. Então veja, Jesus está falando, eu estou avisando. Já deixei falando aqui. Eu estou avisando e orientando os discípulos para comunicarem vocês dos fatos, daquilo que irá acontecer da grande tribulação, e que diante dessa grande tribulação há muitas pessoas que irão se aproveitar de vocês. Então tome cuidado, tá? Versículo 26, portanto, se vos dissereis, ele está no deserto, não saiais, ou ainda, ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis. E ele reforça, então, que nós não devemos, então, buscar a Cristo. Ele cita a questão do deserto, me lembrou João Batista, que é onde ele vivia no deserto e pregava no Rio Jordão, batizando as pessoas ali. E então veja, muitos iriam fazer talvez o plágio dentro do contexto do que foi implantado o reino dos céus, de talvez ir para o deserto ou ali seguir a mesma característica para tentar então convencer e persuadir as pessoas que na verdade são os eleitos de Cristo e que não fossem enganados por falsos profetas e falsos cristos. Veja como é importante, amados? Tá bom? Esse é o que nós vamos ler hoje. Vamos orar e agradecer por mais esse dia que Deus tem nos colocado à disposição. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Diante dos desafios, as lutas, os anseios, as dúvidas e incertezas desta vida secular, podemos encontrar paz e descanso em Ti, porque há promessas para o Teu povo e há promessas para a Tua igreja. É claro que, olhando no aspecto espiritual da boa notícia e do reino dos céus,
é definido que esta boa notícia não é algo que está relacionado a esta vida secular. Porque enquanto nós estivermos nesta natureza, estamos então literalmente passíveis, né, de sofrer as consequências do pecado, que de fato são consequências que estão relacionadas à carne. Mas nós temos a promessa em Cristo Jesus de um dia ressuscitar num corpo ressurreto, ao qual o pecado não terá mais poder sobre nós e nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nada poderá então nos colocar, na verdade, no medo, no terror, na incerteza. Por isso que no céu não haverá choro e nem mais pranto. Então, Senhor, nós confiamos nessas promessas e que os nossos corações possam se descansar nessas promessas, confiando que logo, logo veremos em breve. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Abençoa cada vida, a cada irmão que está ouvindo esse devocional, seja alcançado pelo Teu Espírito Santo, seja testificada a verdade no seu coração e que ele literalmente venha ter uma intimidade contigo e se aprofundar na Tua santa palavra. É o que te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Fica com Deus. Paz.